O Globo News Debate recebe, então, a partir de agora, nossos comentaristas posicionados. A gente tem Natuzaneri, tem Cristina Lobo, Gabeira vai estar ali sentado em minutos, acho que Gabeira também está voltando. E a gente vai receber Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Vitor Hugo, do Partido Social Liberal, líder do governo na Câmara. Boa noite a todos. Passo, então, a bola para Natuzaneri. Bom, em primeiro lugar, muito bem-vindos os dois, ao Major Vitor Hugo, a Fernando Haddad. Voltando a dizer que o debate respeitoso é o nosso objetivo aqui, apresentar múltiplas ideias, múltiplas soluções para o Brasil. Eu vou começar pelo Major Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara dos Deputados, falando de pandemia. Major Vitor Hugo, o presidente Bolsonaro trocou o ministro da Saúde. Saiu de cena Henrique Mandetta, que tinha um caminho bastante claro pelo isolamento social. Entrou em cena Nelson Teich, que aparentemente tinha um caminho mais flexível do que apresentava o ministro Mandetta. Só que 2 semanas depois de Nelson Teich no cargo, ele acabou adotando exatamente o mesmo caminho que o antecessor dele. E aí eu pergunto para o senhor, que lógica é essa de trocar o ministro no meio de uma pandemia para que o novo ministro faça exatamente o que o antecessor estava fazendo? Bom, uma boa noite ao Fernando Haddad, boa noite, Natuzaneri, e a todos que estão nos acompanhando. Primeiro eu queria dizer, Natuz, que a troca do ministro da Saúde foi uma troca bastante oportuna. O novo ministro Nelson Teich, ele tem um perfil mais adequado à visão que o governo federal tem sobre a solução para essa crise, ao mesmo tempo que ele é médico, formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele também tem um mestrado na área de Economia da Saúde na Universidade de York e tem certeza, vai saber, como já está sabendo, sopesar as duas vertentes de solução para esse problema que o governo e o presidente Bolsonaro sempre exaltou, sempre ressaltou, que são as vertentes sanitária, ou seja, a preservação das vidas, e que é a vertente principal de atuação do governo, e também a vertente econômica, que nós não podemos nos esquecer. Então, nesse sentido, eu estava até conversando agora mesmo com o ministro, há poucos minutos atrás, e ele reforçou aquilo que a própria imprensa já está falando sobre que ele já tem as diretrizes já prontas para expedir para estados e municípios, para que haja, no momento correto, uma abertura gradual, lenta e que preserve vidas no Brasil. O que a gente não pode deixar acontecer é isso que o presidente tem feito, e ele tem sinalizado com as suas atitudes e com as suas falas, que nós não podemos só focar em medidas restritivas excessivas, de maneira a sufocar a nossa economia e fazer com que a segunda onda que nós vamos enfrentar, que é uma onda econômica, seja também, tenha reflexos muito graves para a nossa população, inclusive no que diz respeito à preservação das vidas, preservação dos empregos, das empresas, da nossa economia como um todo. Então, eu não vejo contradição. O ministro Mandetta fez um trabalho importante durante o tempo que permaneceu à frente do Ministério. Quando as divergências começaram a ficar maiores, o presidente tomou a atitude correta. Ele vinha captando informações sobre o vírus. Nós estamos trabalhando na fronteira, nós, que eu digo, todos os países do mundo, na fronteira do conhecimento no que diz respeito ao enfrentamento à Covid-19. E agora, de posse dessas informações, o ministro Nelson Teich, com certeza, nas próximas semanas, e levando em consideração a nossa dimensão continental, as peculiaridades do nosso país, climáticas, demográficas, econômicas, do próprio SUS, vai poder emitir diretrizes de maneira a salvar vidas e preservar os nossos empregos no Brasil. Haddad, a gente está no meio da mais grave crise, do maior desafio para a nossa geração. E, no entanto, nos vemos aqui no meio a um debate nacional entre devemos fazer um isolamento do jeito que está, do jeito que foi proposto por alguns governadores, ou devemos flexibilizar como defende o presidente Bolsonaro. O curioso é que essas duas posições antagônicas são assumidas por dois rivais seus, o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Eu fiz essa pergunta para o Ciro Gomes e vou repeti-la com você, com o senhor. Qual é
Com qual dos dois lados o senhor fica? O senhor fica com o governador João Dória, de São Paulo, epicentro aqui da crise onde nós estamos, ou o senhor fica com a opinião do presidente Bolsonaro? Boa noite, Natuza. Boa noite, deputado Vitor Hugo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu seguiria, como têm seguido os governadores, orientação de quem entende do assunto. Ou seja, o isolamento social é absolutamente necessário para achatar a curva, porque a infraestrutura de saúde de nenhum país está preparada para uma velocidade de contágio tão rápida quanto a do coronavírus, e a partir do achatamento da curva, você gradualmente vai voltando à normalidade, garantindo que nesse período as famílias de baixa renda, os micro e pequenos empresários e os prefeitos e governadores, com apoio imprescindível e único, porque não há a quem recorrer, do governo federal, você possa transitar por 60 dias, 50 dias, 70 dias, o tempo necessário para atravessar esse problema. É absolutamente possível, como tem demonstrado alguns países sérios do mundo, e, infelizmente, alguns poucos governantes não estão adotando essa orientação, colocando em risco a população e adiando, ao contrário do que pensam, a retomada da normalidade econômica do país. Essa estratégia do governo federal, infelizmente, ela vai provocar mais problemas do que nós teríamos se nós fôssemos firmes no propósito de enfrentar a pandemia com responsabilidade. Então, de novo, repetindo, seguiria a recomendação de quem entende do assunto. A Organização Mundial da Saúde recomendou e isso é que tem que ser feito. Cristiana Lobo. Minha pergunta para Fernanda Haddad, eu perguntaria o seguinte: o ex-presidente Lula criou aquela lógica do nós contra eles. Isso perdurou na política brasileira e hoje o governo Bolsonaro até coloca toda a esquerda no mesmo balaio, até quem não é esquerda, como o PSDB, para ser o eles e o nós é só o grupo dele. O senhor acha que essa polarização ajuda, prejudica? Porque, na verdade, até em relação à pandemia, a defesa da quarentena ficou mais para a esquerda e os partidários de Bolsonaro, mais à direita, contra o isolamento social. Quando é que o Brasil vai acabar com essa polarização dessa maneira? Cristiana, muito boa noite a você. Obrigado pela pergunta. O presidente Lula é um democrata. Concorreu 4 vezes, concorreu 3 vezes e perdeu a eleição antes de ganhar a 4ª vez, ser reeleito e eleger a sua sucessora. Nunca agrediu as instituições da maneira como o governo atual faz, muito pelo contrário. O próprio juiz Sérgio Moro, ao deixar o Ministério da Justiça, fez questão de enfatizar, inclusive na própria sentença que ele condenou o Lula, que nenhum governo deu tanta independência e autonomia para as instituições da República quanto os governos do PT. Portanto, uma posição é nós contra eles, situação e oposição em ambiente democrático, em que o adversário não é tratado como inimigo. A outra situação muito diferente é quando você trata o adversário como inimigo, a ponto de ir na frente de um quartel pedir a volta da ditadura militar e a volta do AI-5, com o consequente fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal e a prisão da oposição. É assim que o Bolsonaro pensa, é assim que ele a vida inteira se manifestou, inclusive dizendo claramente, textualmente, que a ditadura militar teria errado no número de mortos, que por ele seria de 30 mil, e não os pouco mais de 300 que morreram. Então, ele sempre jogou contra as instituições democráticas, nunca fez segredo disso. PT não. O PT nasceu com a redemocratização e nunca ofendeu princípios constitucionais que colocassem em risco a convivência democrática. Portanto, há polarizações e polarizações. Os democratas e os republicanos na América do Norte são polarizados.
os Whigs e os Tories na Inglaterra polarizados, mas se respeitam e sabem conviver. Nós sempre respeitamos a oposição. Nunca tivemos dificuldade em sentar à mesa e negociar. Eu, como ministro da Educação, queria te dizer que contei com o PSDB em todos os projetos que encaminhei para o Congresso Nacional. ProUni, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, expansão das universidades federais, criação dos institutos federais, todas as iniciativas do meu tempo de ministro que contaram com o apoio do PSDB, porque nós negociávamos com o PSDB, inclusive emendas que aperfeiçoassem as nossas propostas. Portanto, o nós contra eles, em ambiente democrático, é muito saudável colocar as diferenças, apresentá-las, deixar o povo decidir. Outra coisa é a violência, é ir para a praça pública hostilizar quem pensa diferente, intimidar, ficar sacando revólver, atirando a esmo, atirando da janela de prédios. Isso não vai nos levar a bom caminho, mas a democracia vai resistir, eu posso assegurar. Fernando Gabeira. Boa noite. Haddad, eu queria inicialmente fazer uma pergunta. Você disputou o segundo turno com o Bolsonaro e agora acabou de fazer uma análise da estratégia dele. Agora eu queria que você analisasse o comportamento pessoal do Bolsonaro diante da pandemia. Até que ponto ele contribuiu, até que ponto o comportamento dele acabou sendo um elemento que agravou a crise? Fernando Gabeira, muito boa noite a você também. Bom, eu penso que a maior parte da população hoje entende que o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda o país. As pesquisas estão revelando isso e as pessoas de boa fé gostariam que ele mudasse de postura. Veja que um simples elemento, uma coisa muito simples em qualquer lugar do mundo, apresentar o seu exame de coronavírus. Nós sabemos se o presidente contraiu a doença ou não, quando contraiu, se ele se portou adequadamente depois que soube, né, que estava ou não infectado. Nós não sabemos sequer isso. O primeiro-ministro da Inglaterra não só apresentou, como foi hospitalizado, teve que ir para uma UTI. O Trump mostrou. Vários governadores brasileiros não tiveram nenhuma dificuldade, isso não causou nenhuma celeuma no país. O presidente está sendo constrangido pelo Poder Judiciário para apresentar uma coisa que é a mais simples de todas, o seu exame. Então, se uma pessoa não tem sequer estatura para se apresentar com transparência ao país, você imagina em relação aos outros temas. Tema econômico, por exemplo. Nós não sabemos a posição do Bolsonaro a respeito do apoio que deve ser dado a prefeitos e governadores para que eles tenham recursos para pagar a folha de maio. Daqui a pouco tem governador que vai atrasar pagamento de policial militar, de médicos e enfermeiros. Como é que isso vai ser? Se caiu 30% a arrecadação de alguns estados e municípios, como é que eles vão honrar com a folha de pagamento num momento crítico como esse? Nós precisamos de liderança. Eu vi o Amoedo falando, o Ciro falando. A gente precisa de liderança. Um momento desse, quando o líder se apresenta, ele vai colher popularidade naturalmente. Veja o caso da Alemanha, da Argentina. São lideranças que estão ascendendo. Mas não, no nosso caso, não. É um presidente que está intimidado diante da situação, não sabe que rumo dar a economia e a questão sanitária, está colocando a população em risco e a retomada da economia, de um pós-pandemia, também em risco. Portanto, nós precisamos de uma mudança urgente de postura, coisa que, infelizmente, eu não acredito. Já se passaram 16 meses e a postura do Bolsonaro tem sido essa, a de aumentar os problemas que já não são poucos. Agora a gente vai fazer duas perguntas também para o deputado Vitor Hugo, Cris e Gabeira, começando com Cris Lobo. Deputado Major Vitor Hugo, obrigado pela presença. Eu queria saber, primeiro o senhor tem aí espaço para contestar o ex-ministro Fernando Haddad, mas eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O presidente Bolsonaro sempre foi crítico do que ele chamou de velha política e hoje tem nas redes sociais, afarta um vídeo
do general Heleno, num encontro do seu partido, em que ele canta uma musiquinha e é depois acompanhado pela plateia que diz: se pegar Centrão, não fica um meu irmão. E agora o presidente está negociando com o Centrão cargos no governo, inclusive dando ordem aos seus ministros para abrir espaço nos ministérios para indicados de Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Marcos Pereira, enfim, e outros partidos. Minha pergunta é: o presidente estava certo antes, está certo agora? Onde está a coerência do presidente Bolsonaro? Bom, boa noite, Cristiana. Primeiro, deixa eu refutar algumas palavras que foram faladas pelo Haddad aqui a respeito das impressões. As visões são diferentes. Nós enxergamos, primeiro, o Partido dos Trabalhadores como um partido que fez muito mal para o país, haja vista o aparelhamento que foi feito e o uso da máquina estatal. A gente vê pelos depoimentos, pelas delações premiadas, pelos acordos e pelas sentenças condenatórias, o quanto que membros do PT contribuíram, na verdade, destruíram as contas do país e, em grande parte, as dificuldades que o governo Bolsonaro encontrou quando recebeu o Brasil foi decorrente das diversas administrações petistas que, efetivamente, praticamente quebraram o Brasil. E a visão que nós temos do ex-presidente Lula é uma visão completamente diferente. Ele é réu em 8 processos, já foi condenado em 2 processos criminais, inclusive em segunda instância. Então, eu não consigo ver respeito a qualquer princípio democrático ou qualquer princípio constitucional quando nós temos um ex-presidente da República condenado com crimes graves, como a questão do quadrilhão, do triplex do Guarujá ou do sítio de Atibaia, e tantas outras acusações, como o tráfico de influência, questão do Instituto Lula e várias outras. Então, para mim, a comparação com o presidente Bolsonaro é uma comparação completamente... Então, estamos falando de um presidente honesto, um presidente que nunca foi acusado de corrupção, que está fazendo uma gestão muito boa, inclusive no que diz respeito ao combate ao Covid-19. Já foram anunciados aí mais de 250 ações interministeriais, medidas provisórias, propostas de emenda à Constituição. Não houve nenhum escândalo de corrupção. A grande investigação que está em curso no país hoje diz respeito a mentiras na internet, que são as famosas fake news, e que na época que nós vivemos nas administrações petistas, a gente estava falando de desvios bilionários das estatais, compra de votos. Então, quando nós falávamos do apoio e da facilidade que o ministro teve para a aprovação das suas pautas aqui, foram em virtude também da compra de votos que o Mensalão fazia, o Petrolão depois na sequência. Então, isso para nós, os brasileiros de bem que conseguem enxergar as boas ações que o governo Bolsonaro tem feito, na nossa visão, corroboram com essa atitude, e nós esperamos de verdade que a esquerda nunca volte ao poder no Brasil. Eu queria responder na sua pergunta especificamente, Cristiano. O que os governos petistas fizeram? O Lula tinha 39 ministérios, foi eleito com uma coalizão grande de partidos. Na sequência, eles lotearam todos os ministérios. Os partidos políticos receberam os ministérios de porteira fechada. E as consequências graves disso foram vistas, de novo, nas sentenças, nos acordos condenatórios, nas delações premiadas que nós assistimos, estarrecidos pelo YouTube ou por qualquer outro meio da internet. E o presidente Bolsonaro foi corajoso quando ele foi eleito por uma coalizão. Na verdade, não foi uma coalizão, uma coligação de 2 partidos muito pequenos à época. E, na sequência, diminuiu o número de ministérios para 22 e não fez qualquer loteamento, não entregou os ministérios porteira fechada como era feito no passado. Então, o governo Bolsonaro, no ano passado, não teve uma base formada porque não era algo dado do problema. De maneira diferente de como o PT, quando assumiu o governo, que fez essa coalizão, primeiro com base no loteamento de ministérios e, na sequência, com esses esquemas criminosos aí, como o Mensalão e o Petrolão. Bom, diante da crise do Covid-19, que há uma necessidade maior, tanto
de velocidade para aprovação das pautas, quanto de influência do governo federal aqui no Congresso Nacional, o presidente tomou a decisão acertada de aproximar ainda mais dos partidos políticos. E foi uma postagem muito interessante de um deputado, do Paulo Martins, que falou o seguinte: não foi o presidente Bolsonaro que colocou as pedras, as peças desse xadrez. A mesma população que elegeu o presidente Bolsonaro elegeu todos os componentes do Congresso Nacional. Qualquer crítica que se faça a um nome ou outro aqui foram pessoas que foram legitimadas para estarem no Congresso Nacional. E a aproximação do presidente de partidos políticos reforça essa possibilidade de aprovação de pautas, como a medida provisória 936, por exemplo, que foi chancelada pelo Supremo Tribunal Federal e já conseguiu com que nós preservássemos mais de 5 milhões de empregos. Enquanto os Estados Unidos perde 5 milhões de empregos semanalmente, o Brasil já firmou 5,3 milhões de acordos para redução de jornada de trabalho ou para a suspensão do contrato de trabalho, que vai preservar esses empregos. Então, eu acho que essa crítica também que foi feita pelo Fernando Haddad sobre a questão do exame do presidente, isso é uma invasão de privacidade. O presidente da República já afirmou, já falou diversas vezes que ele não teve a doença, e nós acreditamos piamente nisso, ele tem os exames. Agora, você forçar alguém a mostrar o seu exame, imagina se uma pessoa estivesse contaminada com o vírus da AIDS, por exemplo, você vai forçar alguém a mostrar? Isso é uma invasão. Existem leis que proíbem isso, né, que permitem a pessoa se preservar para não mostrar esse tipo não acontecer esse tipo de invasão. Com relação às manifestações também, que o Haddad falou aqui, o presidente, em momento algum, defendeu o fechamento do Congresso Nacional nem do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, ele falou que ele vai continuar lutando e defendendo Congresso e Supremo Tribunal Federal abertos e transparentes. A presença dele naquele domingo à frente do QG do Exército Brasileiro era o dia do Exército. As pessoas estavam lá com pautas diversas. Na sua maioria, a pauta era o retorno ao trabalho e também o apoio ao presidente. E o presidente foi lá. Ele sempre teve essa proximidade com o povo, é um presidente popular, tem um grande carisma. Foi lá para conversar com as pessoas. E no discurso do presidente não houve nenhuma agressão a nenhuma instituição. Entendeu? Então, é importante dizer também que o sentido contrário, qualquer palavra do presidente, qualquer menção a outro poder por parte do presidente é visto como uma agressão. E os outros poderes, quando diz respeito à independência do Poder Executivo e interferem na nomeação do delegado Ramagem, né? Ou quando há uma decisão de que interfere na política externa brasileira, como que foi divulgada no dia de hoje, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, mas como parlamentar, eu não posso deixar de fazer essas críticas. Nós devemos manter os poderes independentes e harmônicos, e essa harmonia é proporcional também ao poder de autocontenção de cada esfera, de maneira a possibilitar que os poderes executivo, legislativo e judiciário cumpram as suas funções típicas e atípicas da melhor maneira possível. Gabeira, sua pergunta para o deputado Vitor Hugo. Deputado Vitor Hugo, boa noite. O presidente da República, ao responder à entrevista do Sérgio Moro, disse que gostaria de ter um diretor da Polícia Federal com quem ele falasse, com quem ele obtivesse informes diários, e nós sabemos que isso é um atributo mais da BIM constitucionalmente. A BIM existe para dar informações ao presidente da República. Já a Polícia Federal trava uma série de processos sigilosos, alguns até envolvendo pessoas ligadas ao governo, eventualmente. Como é que o senhor defende essa ideia de um presidente ter relatórios da Polícia Federal e não da BIM? A segunda questão que o senhor mencionou, eu queria também apresentar um pouco o argumento do próprio Supremo, é de que a expulsão dos funcionários da Embaixada Venezuelana, dos diplomatas venezuelanos, se dá num momento de pandemia e de uma forma muito drástica. Então, o que se colocou é uma maneira mais humanitária de preparar a saída deles
nesse momento de grande perigo de deslocamento, inclusive de grande perigo até de contraírem o coronavírus lá na Venezuela, chegando sem nenhum preparo. O senhor não acha que esses argumentos do Supremo são argumentos ponderáveis? Bom, Fernando, primeiro, uma boa noite. Satisfação estar aqui falando com você. Bom, eu queria dizer que, de novo, a nossa preocupação com a independência dos poderes e a harmonia. Eu acho que são argumentos que precisam ser avaliados com mais cuidado, mas a própria Constituição diz que o nosso chefe de Estado, que no caso do Brasil é o chefe de governo e é o presidente da República, a ele cabe privativamente as decisões, a condução da nossa política externa. Essa avaliação, ela cabe e ela coube ao presidente da República, junto com o seu ministro das Relações Exteriores, ela certamente foi ponderada, mas ainda assim a decisão foi tomada, está dentro do campo discricionário do presidente da República. Então, eu respeito o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que essas invasões nas atribuições específicas e na discricionariedade do presidente da República deveriam ser as exceções das exceções, para que os poderes se mantenham equidistantes, se mantenham independentes. E isso é uma grande preocupação. Em relação à questão do fluxo de informações, eu queria lembrar que existe uma lei que trata do Sistema Brasileiro de Inteligência. Essa lei ela foi regulamentada por diversos decretos e ela coloca o presidente da República como o topo, como o ponto focal para onde se convergem todas as informações no Estado brasileiro. E se nós fizermos uma leitura atenta a essa lei de 1999 e aos decretos que se seguiram regulamentando, vão ver que a Polícia Federal é um órgão que faz parte do Sistema Brasileiro de Inteligência. Ele não vai entregar nenhuma... E o presidente em nenhum momento pediu isso, nenhum relatório a respeito de operações em curso ou de investigações, processos sigilosos, mas a Polícia Federal tem sim muito a contribuir, por exemplo, com ilícitos fronteiriços, com ilícitos transnacionais, com relação a garimpo ilegal, extração ilegal de madeira, tráfico de pessoas, tráfico de armas, e isso com as operações que foram conduzidas em períodos pretéritos. E isso faz parte, está lá na lei e está nos decretos. O que o presidente pediu são acesso a esse tipo de informação e não, logicamente, a qualquer operação em curso ou qualquer procedimento investigatório. E em conversa também com membros da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, esse tipo de interferência, ainda que houvesse, o que não há, vontade do presidente da República ou interesse em fazer isso, seria impossível, porque as operações são hoje conduzidas por profissionais multidisciplinares, às vezes centenas, espalhados pelo Brasil inteiro ou por diversos estados ao mesmo tempo, com vários delegados conduzindo, com vários agentes, escrivães, e seria impossível algum tipo de interferência investigativa na Polícia Federal. E o próprio presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, o Baldens, falou que não houve, por parte do presidente, nenhum tipo de interferência, o que é diferente da gestão dos recursos humanos, com base, inclusive, numa lei aprovada em 2014, na época, então, dos governos petistas, que dá a prerrogativa específica, peculiar, particular para o presidente da República de nomear o diretor geral da Polícia Federal. Então, isso não é interferência, isso é gestão. O presidente da República precisa ter alguém nas funções que são, por lei, também funções de confiança. Então, por definição, são funções que o presidente da República precisa ter alguém que ele confie. Isso não é algo que venha a redundar em interferência nas investigações, mas a confiança ela é necessária. E o Ramagem não foi amigo da família, não cresceu com os filhos do presidente, não é um sobrinho, não é isso. Ele se aproximou, teve uma aproximação profissional a partir do momento que ele assumiu a segurança do então presidente Bolsonaro, presidente eleito, e construiu uma relação de confiança que é natural que se construa com os profissionais mais próximos, com os ministros, no caso da segurança, então, ainda até por causa da própria proteção física, isso é mais natural que aconteça. Então, gestão de recursos humanos não se confundem
não se confunde, então, com interferência. Natuza. Vou perguntar para Fernando Haddad. Antes de mais nada, gostaria de pedir que ambos tentassem ser o mais breve possível nas respostas para que a gente possa perguntar mais, para que a gente possa promover mais o debate. Fernando Haddad, você fazia ali uma avaliação sobre o presidente Bolsonaro, tanto do ponto de vista da condução pessoal dessa crise, da personalidade e também do aspecto político. No entanto, do ponto de vista político, você que é representante de um partido de oposição, o líder principal do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, fez a seguinte defesa, que quem deve apresentar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro tem que ser a sociedade. De uma certa forma, o Partido dos Trabalhadores não está se furtando a um papel que outros partidos de oposição estão desempenhando, sem entrar aqui no juízo de valor nem no mérito de um processo de impeachment. Por que o Partido dos Trabalhadores está abrindo mão de um papel que ele próprio, partido, desempenhou em outros momentos, talvez até menos críticos? Bom, Natuza, eu não vi o contexto em que o presidente diz isso, mas eu falo por mim, né? Não é por falta de pedido de impeachment que o impeachment não vai acontecer. Já tem mais de 25 a 30 pedidos na mão do Rodrigo Maia, que detém o poder constitucional de dar ou não andamento a esses pedidos. Ele pode mandar arquivar ou ele pode submeter ao rito previsto no regimento interno da Câmara. O que o presidente talvez tenha querido dizer, e se foi isso eu concordo, é que, em se tratando do impeachment, você tem, primeiro, que verificar os requisitos jurídicos. E, do meu ponto de vista, esses requisitos estão preenchidos. Bolsonaro cometeu, segundo alguns juristas, mais de um, alguns crimes de responsabilidade. Eu entendo que o atentado contra a democracia é o principal. Nós não podemos tolerar alguém que ocupa o cargo de chefe de Estado defendendo a truculência numa democracia. Acho que isso é inadmissível, é inaceitável. Eu que vivi todo o período de redemocratização como estudante no movimento estudantil, lutando por liberdade, eu não quero ver e não verei o meu país de novo sob a bota de um militar. Isso não vai acontecer no Brasil, porque isso é transformar esse país, é fazer voltar à Idade Média. O mundo hoje tem que andar para frente e não para trás, como quer o Bolsonaro. Então, ponto número 1, ele já cometeu o crime de responsabilidade. Contudo, ele está fazendo, ele que chamou o Centrão da nata do que há de pior no Brasil, palavras são dele, chamou de lixo, e o general Heleno associou Centrão a ladrão, cantando uma musiquinha popular, ele está fazendo o jogo agora de se blindar no Congresso Nacional, assim como está tentando se blindar na Polícia Federal em relação à investigação que recai sobre os seus filhos. São investigações que não avançam com muita lentidão, porque há uma pressão enorme do governo para que não se saiba a verdade sobre o escritório do ódio, as fake news, que continuam sendo disseminadas no Brasil por WhatsApp, continuam normalmente, tem muito dinheiro por trás, nós precisamos saber a origem desse dinheiro e nós precisamos também saber sobre a evolução patrimonial da família, sobretudo em relação ao senador Flávio Bolsonaro e o seu suposto esquema de rachadinha no seu gabinete, que explicaria a origem da evolução patrimonial, sobretudo imobiliária, do clã Bolsonaro. Então nós temos que enfrentar esse desafio. Mas o impeachment tem que ser trabalhado politicamente agora, porque juridicamente ele já preenche os requisitos. Mas a questão política é muito importante, não pode ser um ato isolado, as pessoas têm que serem convencidas de que há um problema grave, né, que o crime de responsabilidade precisa ser investigado pela Câmara dos Deputados e aí o julgamento se dá no Senado Federal. Mas essas condições políticas precisam ser construídas porque o governo não está parado. O governo está aliciando, nesse momento, os votos que precisa para impedir
que esse processo tenha curso. Eu queria fazer só uma referência à questão da economia. Nós enfrentamos já duas grandes crises, a crise de 2008 e a crise agora de 2020, que é uma crise pandêmica que tem repercussão econômica grave. O que sustenta o Brasil, o seu presente e o seu futuro, são os quase 400 bilhões de dólares poupados pelos governos do PT. Nós acumulamos essas reservas para dias piores que poderiam vir, vieram, e o Brasil superou a crise de 2008, como poucos países, e pode superar a de 2020 se tiver presidente, como nós tínhamos em 2008. Com esse, é muito difícil. Só um ponto que vale a pena ser citado: o senhor cita a crise de 2008, cita a crise, desta crise que a gente está enfrentando, mas o senhor deixa de citar a crise do fim do governo Dilma, provocado por decisões consideradas decisões incorretas do próprio governo Dilma. Com isso, eu já vou deslocar, o senhor pode até falar disso daqui a pouco, mas eu já vou deslocar a minha pergunta para o Major Vitor Hugo. A gente falava aqui... Deixa eu só te responder sobre isso. Se for breve, por favor. Porque a crise de 2014, ela precisa ser entendida porque ela aconteceu depois da reeleição da Dilma, quando o Aécio Neves não aceita o resultado e o ex-presidente do PSDB, Tasso Gereissati, foi a público numa entrevista dizer que ele estava arrependido do PSDB ter tomado 3 decisões: ter jogado contra a Dilma no impeachment sem crime de responsabilidade, ter apoiado o governo Temer e ter votado as pautas bomba que inviabilizaram a recuperação econômica do país. Palavras de Tasso Gereissati, ex-presidente do PSDB. Major Vitor Hugo, a gente falava agora há pouco do processo, do pedido de impeachment, que setores da oposição já estão fazendo. E aí uma pergunta inevitável, já que a gente falava de centrão, desse grupo político que o bolsonarismo sempre renegou, é surpreendente que a principal estratégia de sobreviver a uma eventual abertura de processo de impeachment seja o grupo político mais instável, que detém menor credibilidade, inclusive para salvar a pele de presidentes da República alvos de processos de impeachment, ou alvos de pedidos de abertura de processo de impeachment. Essa estratégia não é uma estratégia muito arriscada? Entregar o que o Centrão quer, se abraçar na fotografia a um grupo político que o presidente Bolsonaro sempre contestou, sempre disse que não se misturava, e agora ser esse grupo político capaz de salvar a pele do presidente da República de um eventual processo de impeachment? Natuzzi, em primeiro lugar, queria dizer que a nossa avaliação é que a gente está muito longe de um impeachment para o presidente Bolsonaro. É lógico que a oposição vai sempre levantar isso como uma possibilidade concreta, mas as condições reais elas não estão postas, nem jurídicas e nem políticas. A gente tem a nossa economia já estava voando alto no final do ano passado, né? O quarto trimestre do ano passado teve um crescimento interanual aí de 1,7%. Né? O segundo semestre do ano passado já estava com 2,3%, fazendo também um crescimento anualizado, 2,3%. Então, a economia é fruto até daquilo que os governos petistas não conseguiram fazer. Nós aprovamos uma reforma da Previdência aqui, um governo que era visto como um governo sem base, conseguiu aprovar uma reforma da Previdência, estabeleceu uma idade mínima, coisa que também não foi possível nos outros governos petistas, sem precedentes, economizando mais de R$1 trilhão em 10 anos, e nós aprovamos outras pautas importantíssimas, medida provisória da liberdade econômica, abrimos o espaço aéreo para capital estrangeiro, reformulamos a administração pública federal com a medida provisória 870, diminuindo o Estado brasileiro, aprovamos o Acordo de Alcântara, então fizemos várias e estávamos no curso para aprovar reforma administrativa, reforma tributária, as 3 PECs que se encontram no Senado Federal, reforma dos fundos, a PEC emergencial, a revisão do Pacto Federativo. Nós estávamos e manteremos na sequência, assim que superarmos essa crise, essa rota muito firme de planejamento do presidente Bolsonaro com a sua equipe competente e técnica de ministros. Agora, essa aproximação do presidente da República com
todos os partidos, e eu sei que a imprensa tem batido muito nos partidos de centro, mas não é só com os partidos de centro, são com todos os partidos. É uma necessidade, inclusive, em função do momento, não é uma preocupação com o impeachment. A economia estava voando, nós estávamos indo em frente e vamos seguir logo na sequência. Tem várias medidas postas, medidas voltadas para o combate ao coronavírus e outras medidas já planejando a nossa saída dessa crise. Eu tenho certeza que nenhum processo, apesar dos... Antes mesmo da crise do Covid-19, nós já tínhamos, acho que, 20 pedidos de impeachment, todos sem base jurídica e sem qualquer fundamentação política também. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar. Eu queria dizer o seguinte, que o Estado brasileiro, Natuza, tem, e não estou dizendo do governo brasileiro, o Estado brasileiro tem uma verdadeira artilharia contra o mal feito. Não foi à toa que a Dilma fez pedaladas e, na sequência, foi impeachmentada. Isso foi uma grande crise que o Brasil viveu, mas que era necessário, né, naquele momento. Mas também essa artilharia de que o Estado brasileiro dispõe, eu estou falando de Controladoria Geral da União, de Polícia Federal, de ABIN, estou falando do Ministério Público, dos Tribunais de Contas da União, dos estados, dos municípios onde eles existem, a própria população brasileira. E eu tenho certeza que, ainda que haja composições em relação a cargos, as pessoas que fizerem mal feito na ponta da linha serão responsabilizadas. E a grande diferença do nosso governo, para terminar, para os governos anteriores, é que o presidente da República é uma pessoa honesta. E do que nós estamos vendo a partir, e é uma pessoa honesta que escalou ministros técnicos que estão fazendo o nosso trabalho. E que nós vimos, e a partir de denúncias de condenações na primeira, na segunda instância, ou seja, de acordos, de sentenças, de delações premiadas, é que nos governos anteriores, e de modo especial no governo petista, né, o problema da corrupção estava instalado dentro do Palácio do Planalto. E isso não vai acontecer com o nosso governo. Cristiana Lobo. Deputado, o presidente Bolsonaro disse hoje na Porta da Alvorada que ninguém vai querer dar golpe em cima de mim. Impeachment é golpe? O impeachment, quando ele é conduzido dentro dos processos, da maneira como foi, por exemplo, no impeachment da Dilma, não é um golpe. Foi um processo democrático conduzido pelo parlamento, tanto na Câmara dos Deputados, depois na sequência no Senado Federal, e que tirou uma presidente que era inepta, uma presidente que não conseguiu resolver o problema econômico brasileiro, que não conseguiu se contrapor aos graves problemas de corrupção que os governos petistas criaram para o Brasil, sem precedentes na história do mundo, né, esquemas bilionários. E então o impeachment, quando conduzido dessa maneira, faz parte do processo democrático. Eu tenho certeza que aquelas condições que existiam quando o povo brasileiro, que foi às ruas, inclusive muito instado e tendo como base aquelas manifestações lá atrás, quando o povo se revoltou com o aumento da passagem de ônibus lá no município de São Paulo, que foi de 20 centavos, se não me engano, em 2013, e eu acho que o Haddad era o prefeito. Ali começou um movimento de rua que acabou depois, na sequência, retirando a presidente, que não conseguia conduzir os destinos da nação. E essas condições não estão postas nesse momento. Ao contrário, o presidente da República está conduzindo o processo, já anunciou mais de 1,6 trilhão de reais em medidas, através do Banco Central, através da economia, através da saúde e de vários outros ministérios. Repatriamos mais de 17 mil brasileiros, fechamos as fronteiras, controlamos os aeroportos, estamos fazendo as medidas sanitárias adequadas. Então, não existe condições políticas e nem jurídicas para o impeachment do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, de fato, fala uma coisa e o governo toma as medidas sanitárias seguindo o Ministério da Saúde. É isso que deixa a população meio zonza. Mas a minha pergunta é para Fernando Haddad, porque o ex-presidente Fernando Henrique, que é um importante interlocutor do senhor, disse que o PT se fixou em uma única bandeira, o Lula livre, e agora, com Lula solto, o partido perdeu sua principal bandeira e isso é a justificativa, segundo ele, para essa apatia do PT
ao longo desse período todo. De fato, nesses últimos dias, os petistas começaram a atuar um pouco mais firmemente, mas até o mês passado, por exemplo, não tinha muita ação petista. O senhor concorda, discorda? E o que é a sua opinião? Com todo o respeito, o PT foi para o segundo turno na eleição de 2018, fez 45% dos votos. Não fossem as fake news, ganharíamos a eleição, na minha opinião, enquanto o candidato do PSDB fez 4% dos votos. Então, é uma disparidade muito grande. Eu até lamento, porque eu preferia ter ido para o segundo turno com o candidato do PSDB por ser uma pessoa equilibrada, por ser uma pessoa que, apesar das divergências, é um democrata, respeita as instituições, tem senso, né, de responsabilidade. Então, para o bem do país, eu esperaria que duas pessoas sensatas fossem para o segundo turno. Infelizmente, ocorreu de uma pessoa com 28 anos de não trabalho na Câmara ter chegado ao segundo turno e usado um canhão de fake news contra um candidato que só teve 20 dias para fazer uma campanha em substituição ao presidente Lula, que era o nosso candidato. Nós sempre defendemos a inocência do presidente Lula e agora aguardamos o Supremo Tribunal Federal julgar a suspeição do juiz Sérgio Moro. No nosso entendimento, eu sou advogado do Lula nos dois processos citados pelo deputado Vitor Hugo e da leitura desses processos, eu e centenas de juristas, né, advogados, chegamos à conclusão óbvia de que ali não havia uma única prova contra o presidente Lula, o que havia era um projeto de poder que se consubstanciou na nomeação do Moro como ministro da Justiça. Então, desde sempre, vamos aguardar agora o Supremo dar a última palavra em relação a isso, porque a nossa Constituição é expressa. Enquanto a sentença não transitar em julgado, a pessoa deve ser considerada inocente. É assim que diz a Constituição. Os deputados do PSL nem sempre atentam para o que diz a Constituição, mas é isso que ela diz. Então nós vamos até a última instância lutar pelos direitos políticos do presidente Lula, porque nós entendemos que esses processos foram muito mal conduzidos, como, aliás, está ficando claro para todo mundo em relação às posturas do Moro. Eu posso garantir que o próprio deputado Vitor Hugo deve ter uma visão talvez diferente do juiz Sérgio Moro hoje do que tinha no passado. Não sei se ele seria capaz de externar o que ele pensa, por exemplo, do depoimento que está sendo prestado. Eu acho que se o Moro falar a verdade para a Justiça Federal, esse depoimento pode levar 2 ou 3 dias, porque ele tem muita coisa para contar, inclusive sobre como ele se conduziu na condição de juiz. Então, nós temos uma liderança, que é o presidente Lula, né, que agora, desde ontem, passou, inclusive, a frequentar o noticiário da Globo. Uma satisfação ver o presidente Lula no Jornal Nacional depois de tanto tempo, saudando os trabalhadores pelo dia 1º de maio. Eu estou aqui na Globo News. Nós vamos defender as bandeiras trabalhistas, como sempre fizemos. Vamos defender o direito dos trabalhadores. O que o deputado Vitor Hugo chama de liberdade econômica, na verdade, é só retirada de direitos, que é só o que o governo Bolsonaro fez até hoje, na esteira do que já vinha fazendo o governo Michel Temer e o seu ministro Henrique Meirelles. Isso dito pelo próprio Temer, que elogiou o Bolsonaro por ter dado continuidade ao seu governo. E só o que fazem fazer. Tudo que ele saúda, né, de avanço, na verdade, contém uma grande dose de retrocesso. Nós estamos precarizando o mercado de trabalho. Um presidente que nem falou de 1º de maio, não fez uma iniciativa, não encaminhou uma iniciativa para o Congresso Nacional a favor dos trabalhadores, como é praxe nessa data, atender alguma reivindicação dos sindicatos, que ele não atende, das centrais sindicais, que ele não atende, como não tem atendido ninguém que tenha espírito crítico nesse país. Ele só atende aduladores, ele só dá voz àqueles que vão ali, aos poucos, que vão ali no Palácio da Alvorada, gritar mito e bater palma para as maiores atrocidades. É isso que nós temos que vencer. E o PT
está na linha de frente. Se não fosse o PT e a oposição, os brasileiros estariam recebendo R$200 por mês na sua conta. Essa foi a proposta do governo, vergonhosa, e não os R$600 que foram aprovados. Haddad, nosso debate continua com Fernando Haddad, deputado Vitor Hugo. Em instantes, a gente vai rapidamente a Curitiba falar com Wilson Kiss, porque terminou há pouco o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. Conte para nós, Wilson. Olá, boa noite a todos. Terminou agora há pouco o depoimento do ex-ministro. Ele falou durante mais de 6 horas para a delegada Cristiane Correia Machado, ela que é do Serviço de Inquéritos Especiais de Brasília, e também para 3 procuradores. A informação é de que Moro confirmou a denúncia que havia feito sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro nas investigações da Polícia Federal e ainda teria apresentado novas provas sobre esse caso. Seriam trocas de mensagens, áudios e e-mails. O ex-ministro deve sair a qualquer momento pelo portão aqui da superintendência. Os jornalistas estão aqui de plantão e ele deve ir direto para a casa dele, para o apartamento que mantém aqui na capital do Paraná. Então, reforçando, terminou depois de mais de 6 horas de depoimento a fala do ex-ministro para a Polícia Federal, e Moro teria confirmado as denúncias e apresentado novas provas. A gente continua de plantão aqui e volta a qualquer momento, Lilo. Obrigada, Wilson. Daqui a pouco, então, outras informações aí de Curitiba e a gente retoma aqui o nosso debate e eu passo a palavra para o Fernando Gabeira. Gabeira. Bom, minha pergunta, então, é para o Haddad. Nós assistimos no Brasil 2 impeachments, 2 processos de impeachment. Um do Collor, no qual o PT teve um papel ativo, outro da Dilma, no qual o PT estava do outro lado. Mas em ambos foram experiências importantes. Eu pergunto, nesse momento, quando se fala tanto de impeachment, a conjuntura é a conjuntura mais singular da nossa história. É a conjuntura de uma pandemia, inclusive com a própria população isolada dentro de suas casas, aqueles que podem se isolar, mas, de qualquer maneira, a população fora das ruas. Como é que esse processo de oposição ao Bolsonaro vai se desenvolver nesse período? Já se pensou nessa dificuldade, nas características desse momento e quais seriam as saídas para isso? Olha, Gabeira, você tem toda a razão e a nossa preocupação hoje é, em primeiro lugar, com a população. Essa pressão que nós estamos fazendo para que o governo pague aquilo que a oposição aprovou no Congresso Nacional e ele teve que se render, por que o dinheiro não chega? O deputado falou em 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Desse dinheiro, 1 trilhão e 200 bilhões de reais já chegaram aos bancos. Mas os R$600 das famílias brasileiras não chegam. Por quê? Porque o presidente quer pressioná-las a deixar as suas casas. Porque sem dinheiro as pessoas não vão ficar em casa. Com dinheiro é que elas vão preservar suas vidas, podendo fazer um mercado, podendo se manter nesse período de quarentena, que, se bem conduzido, é de 50 a 70 dias. É isso que tem acontecido no mundo. Mas o presidente teima em jogar na confusão, não paga as famílias, alegando problemas técnicos inexistentes, porque a Caixa Econômica Federal e o antigo Ministério da Assistência Social, que mudou de nome agora, tem todos os cadastros dos brasileiros. A coisa mais fácil do mundo é abrir uma conta bancária em nome de uma pessoa. Quer dizer, é uma má vontade do governo que eu não consigo sequer entender. Nós já estamos há 60 dias na crise. Só 13% dos beneficiários receberam os R$600. Essa é a situação. Governadores e prefeitos estão atônitos, vão negociar com o ministro da Saúde e saem de mãos abanando. Não tem ventiladores, não tem dinheiro para novas UTIs, não tem compra de testes, não tem compra de EPIs, não se tem um plano de crise para enfrentar. Esse ministro tem capacidade técnica, como disse o Vitor Hugo, tem formação, mas não na área da saúde pública. Ele não conhece o SUS, nunca militou pelo SUS, desconhece a estrutura federativa do país. Então você trocou uma pessoa que, mal ou bem, tinha algum traquejo, embora também viesse do setor privado, né, do lado privado dos planos de saúde, mas tinha uma familiaridade com o SUS.
esse não tem nenhuma familiaridade com o SUS. Então, é disso que nós estamos falando. Nós precisamos efetivamente nos preocupar com as famílias agora. Por isso que eu assinei um manifesto cerca de mais de 20 dias atrás. Eu, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, pedindo que o presidente reconhecesse a sua incapacidade de liderar o país nesse momento, né? Pelos sinais trocados que dá praticamente todos os dias, tanto na área econômica quanto na área da saúde pública, para não falar das demais que estão nesse momento às moscas, e renunciasse, como pediu também o presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que era melhor para o país, que era mais patriótico para o país. Até o Amoedo, que difere pouco do Bolsonaro, né? Em quase tudo, está dizendo, olha, nós não temos um gestor em condições de liderar o país nesse momento. Minha pergunta agora para o deputado Vitor Hugo. Deputado, o senhor afirmou, e com propriedade, que todos os deputados ali são eleitos. Logo, a negociação com o Congresso era uma negociação perfeitamente legítima. No entanto, se é verdade que todos são eleitos, muitos são investigados e alguns são velhos conhecidos da Lava Jato. Haverá limite nessas negociações? Por exemplo, haverá limite da entrega de cargos para deputados que não têm um bom prontuário de setores, por exemplo, do Ministério da Saúde? Em outras palavras, até que ponto a necessidade do governo ter uma base, inclusive para se proteger contra qualquer processo de impeachment, não pode aprofundar esse processo também de fracasso na luta contra a Covid-19? Até que ponto isso não pode transformar a luta contra a Covid-19 em algo bem secundário, aparecendo na frente apenas a defesa do governo, a sobrevivência do governo? Gabeira, primeiro deixa eu confrontar alguns dados aqui que foram passados pelo Haddad. Então, primeiro, esse auxílio emergencial de R$600 foi uma conquista onde o governo federal teve um papel preponderante. Primeiro, a ideia foi do governo federal. Efetivamente, a equipe econômica havia sinalizado com R$200. Depois, o parlamento sinalizou que isso seria pouco. Não houve proposta formal do governo. Nós avançamos para R$300 e o relator apresentou o seu relatório com R$500. Quem subiu para R$600 foi o próprio governo. Nós fizemos essa articulação. Eu liguei para o presidente da República, conversei com o ministro Paulo Guedes, conversei com o ministro Ramos, Braga Neto, com todos, costuramos, e naquela sessão, no dia seguinte, tentou-se votar numa quarta-feira. Na quinta-feira, o parlamento aprovou, não foi só a oposição que aprovou, foi o parlamento como um todo, a Câmara dos Deputados, partidos de centro, partidos de oposição também, e partidos mais à direita, nós aprovamos juntos esse auxílio emergencial, que ao contrário também do que o Haddad falou, né, o governo já recebeu quase 100 milhões de CPFs, já foram analisados, 50 milhões de CPFs foram aprovados, já foram pagos mais de 35, quase 36 bilhões de reais a essas famílias. Cerca de 45 milhões de brasileiros, se nós formos considerar que esses são membros de uma família com 3, 4 pessoas, a gente está falando aí de mais da metade da população brasileira sendo beneficiada por algo que o governo federal idealizou e que o parlamento aprovou. Só hoje a Caixa Econômica manteve abertas hoje mais de 800 agências para que esse pagamento pudesse ser feito. A Receita Federal fez um esforço de regularização de CPFs há umas 2 semanas atrás, de quase 14 milhões de CPFs regularizados, justamente para permitir o pagamento desse auxílio emergencial, que é importantíssimo, que é uma ajuda temporária, mas que é um programa que a esquerda não conseguiu fazer nos momentos anteriores da nossa história. Queria dizer também que a segunda instância, a prisão após condenação em segunda instância, na nossa visão, é algo constitucional. Nós estamos brigando para que isso seja aprovado aqui na Câmara dos Deputados por uma PEC, para que não haja qualquer dúvida e para que se consolide esse entendimento, para que a impunidade no Brasil não permaneça.
né, com relação à ajuda de estados e municípios, né, a maneira como o PLP 149 foi aprovado foi uma maneira muito ruim, né, a forma como se daria a distribuição aqui na Câmara dos Deputados, respeitando as maiorias que são formadas, mas a maneira como se distribuiria esse recurso estimularia que governadores e prefeitos fechassem suas economias, acabassem com os empregos e também com as empresas, e aí por isso o governo foi contrário, e estamos construindo um acordo no Senado para que possibilite a distribuição per capita. Sobre a pergunta específica, Gabeira, muito rapidamente, eu tenho certeza absoluta que o governo federal, através do presidente e do ministro Ramos, que é o ministro da Articulação Política, que está conduzindo esse processo, né, não vão abandonar, como não abandonaram, ao contrário do que o ex-ministro Sérgio Moro falou, não abandonaremos a pauta de combate à corrupção. Existe uma Controladoria Geral da União, Polícia Federal, a BIM, órgãos de controle que vão impedir qualquer desvio, inclusive no que diz respeito ao Covid-19. Então, eu tenho plena convicção que, a despeito das aproximações que estão sendo feitas com o parlamento, nós vamos conseguir montar uma base e, ao mesmo tempo, seguir nesse rumo que nós já estávamos de combate à corrupção no Brasil. Zanério. Deputado Major Vitor Hugo, tem muita gente muito pobre, tem muita gente pobre que não conseguiu o vale de R$600. Então, não creio que dê para o governo bater no peito e dizer, olha só o que nós fizemos. Enquanto tiver brasileiro passando fome, precisando trabalhar e não podendo trabalhar em razão da pandemia, não acho que dê para bater no peito e dizer com orgulho ainda que o governo tenha feito, sim, um programa para ajudar a quem mais precisa, mas o governo não foi até aqui amplamente competente para fazer o pagamento para as pessoas que mais precisam. Tem muita gente lá fora fazendo fila cruel à frente da Caixa Econômica Federal para conseguir os seus R$600. Dito isso, tem uma pressão já, um movimento no Congresso Nacional para ampliar o prazo de pagamento, ou seja, ao invés de 3 parcelas de R$600, amplia-se para algum período, ou um período igual, enfim, mas entregar mais parcelas. O problema disso é a falta de caixa. A sua posição pessoal, não pergunto nem como líder do governo, é apoiar uma iniciativa de dar mais dinheiro para os brasileiros miseráveis e para os brasileiros que precisam, ou o senhor seria contra, pessoalmente, uma medida que ampliasse o pagamento de parcelas? Natuza, o governo federal, com essas medidas, da maneira como já foram aprovadas, já comprometeu somente com esse auxílio emergencial 123 bilhões de reais. E o ministro Paulo Guedes já falou que não faltarão recursos no Brasil para salvar vidas e preservar os empregos. Então, a despeito de nós termos uma agenda liberal, o nosso governo ter uma agenda liberal com a ideia de privatizar, de diminuir o Estado, de fazer as reformas estruturantes, o governo não vai poupar recursos para que se preserve, então, de novo, vidas e empregos no Brasil. Eu discordo, em parte, do que você está dizendo. Existem filas, sim, existem pessoas querendo receber, e o governo está no meio da guerra fazendo com que isso aconteça. Só, como eu falei, assim, 45 milhões de brasileiros até sexta-feira já haviam recebido, e certamente hoje mais alguns milhões vão ter recebido, e nós vamos continuar nesse esforço. A ampliação desse programa tem que ser muito bem discutida, é claro, porque nós temos uma responsabilidade fiscal, né? Nós queremos apoiar e aprovar todas as medidas que preservem vidas e empregos no Brasil, mas é preciso que nós façamos isso com toda a responsabilidade para que a gente consiga, na sequência, atravessar essa segunda onda, que vai ser a onda econômica, em melhores condições, preservando as empresas, preservando os empregos. Nós temos várias medidas provisórias em vigor, ajudando essa preservação dos empregos, ajudando as empresas, e eu tenho certeza que, com toda a discussão que vai ser feita, e eu, particularmente, a liderança do governo na Câmara vai estar aberta para poder fazer com que a gente, junto com a equipe econômica, chegue a um bom termo, inclusive numa possível e eventual ampliação desse auxílio emergencial. Fernando Haddad, o debate da restrição fiscal que o Major Vitor Hugo traz para a gente é um debate importante quando a gente pega com o pano de fundo da gestão petista que a gente tratava aqui há pouco. Com isso eu pergunto,
Qual seria a alternativa que o PT defenderia ou defenderá no Congresso Nacional? É de ampliação do pagamento desse vale por um prazo maior ou teria a preocupação que o Major Vitor Hugo traz para a gente com as contas públicas, de não estourar um caixa já combalido? Qual seria o caminho do PT nesse momento, já que não dá para fazer magia e inventar dinheiro e imprimir dinheiro sem lastro? Bom, primeira coisa, o PT, nos 3 mandatos que exerceu em plenitude democrática, foi dos governos que mais gerou superávit primário na história do país e mais reduziu a dívida pública da história do país. Além do fato de ter acumulado quase 400 bilhões de dólares de reservas que o Guedes está querendo queimar agora, erradamente, porque essas reservas é que blindam o país de qualquer especulação por parte de fundos, por parte de investidores estrangeiros. É o que nos dá segurança de atravessar momentos difíceis. É a nossa blindagem em reservas cambiais, toda ela constituída nos nossos governos. A dívida pública, só para você ter uma ideia, nos nossos governos caiu a metade, simplesmente a metade. Então, nós fizemos uma gestão fiscal muito sóbria, com redução drástica de dívida e acúmulo de reservas, e, na minha opinião, é importante a saúde financeira do Estado. Contudo, uma pandemia é um evento extraordinário. Você não pode misturar as duas agendas sob pena de você comprometer não só a retomada da economia, como comprometer o enfrentamento ao vírus. O governo até agora não segmentou o que é uma coisa, o que é outra coisa. Daí essa confusão que está estabelecida. Nem o mercado... Por que a Bolsa caiu o que caiu? Mais do que em qualquer outro país. Porque você vai falar, não, a Bolsa caiu no mundo inteiro, no Brasil caiu mais. Por que o dólar subiu? Você vai dizer, subiu no mundo inteiro, mas por que aqui mais? A Bolsa caiu mais aqui e o dólar subiu mais aqui por causa do chamado risco Bolsonaro. A gente não sabe o que o Bolsonaro pensa, a gente não sabe se ele vai demitir o Guedes ou não, a gente não sabe se vai ter o plano Marshall do Braga Neto ou não. Nós não sabemos, nós não temos uma orientação, nem no campo da saúde, nem no campo da economia. Então as medidas são tomadas de afogadilho. Você vê que de R$200 passou para R$600 o auxílio às famílias por pressão da oposição, sem que o governo justificasse nem um número nem outro. A pedida do PT era um salário mínimo, que é o que reza a Constituição, que uma família precisa para se manter. Era um salário mínimo. O governo sugeriu R$200. E aí, na negociação, acabou saindo, até porque o governo poderia vetar, né? Saiu 600. Mas o governo jamais justificou qualquer um dos números. Não tem base técnica para justificar. Tem uma equipe econômica que é muito cabeça fechada em planilha e não está preparada para enfrentar uma situação nova. Retomada econômica. Com a cartilha Guedes, nós não vamos retomar. Nós crescemos menos no governo Bolsonaro do que no governo Temer. As pessoas não se dão conta disso. Nós crescemos 1,1% o ano passado, contra 1,3% nos 2 anos anteriores. Ou seja, números sofríveis, mas o do ano passado ainda menor. E as projeções para esse ano, antes da pandemia, já eram declinantes. Não é verdade que nós estamos a 1 milímetro do paraíso, como o Guedes falou, e como agora o deputado quer fazer acreditar. Nós não estávamos nisso. O país continua sem rumo na área econômica. Fernando Haddad, deputado Vitor Hugo, agradeço imensamente a participação de vocês nesse segundo segmento do nosso debate, que contou com Natuza Neri, Cristiana Lobo, Fernando Gabeira, a quem eu agradeço também. Muito obrigada aos 5, boa noite e até o próximo debate aqui na Globo News. O Globo News Debate fica por aqui. A gente agradece muito a participação dos nossos convidados e dos nossos comentaristas. Até a próxima.